A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Parabéns, aniversariante, a gente não vai esquecer de falar isso. E não se esqueça que Deus é o Deus da misericórdia. Tudo aquilo que a gente pedir, que nós pedimos, estando junto com a sua palavra, de acordo com a sua palavra, Ele vai responder nossas orações. Se for um pedido para um filho que está sofrendo, um problema que tem, Ele nunca vai nos desamparar. E Ele está sempre junto com aqueles que o amam. Vamos ler 3 versículos da Bíblia, onde é narrado o momento em que Jesus fica sabendo da morte de João Batista. Então, a gente, na pregação anterior, a gente pregou sobre a morte de João Batista. Então, Jesus vai ficar sabendo dessa morte de João Batista, né? Então, vamos lá. Lê para nós. Assim... Pare só um pouquinho. Esse parênteses que vai estar lá, que tem um... Como chama isso aí? Chave, colchete? Colchete. Esse colchete aí, a gente lê, mas quer dizer que não está no texto. A gente usa isso, né? A gente acrescentou para facilitar, mas logo que vocês for verem, vocês vão ver isso. Lê para nós. Assim, Herodes deu ordens para que João Batista fosse decapitado na prisão. A cabeça de João foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe Herodias. Então vieram os discípulos de João Batista, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Mateus 14, de 10 a 12. Amém. O ministério ou missão de João Batista foi muito ligado ao ministério ou missão de Jesus Cristo, ao ponto de, depois da morte e sepultamento de João Batista, seus discípulos de João, foram anunciar a Jesus Cristo o ocorrido. Então é tão ligado, João morreu, então vamos avisar Jesus. Não era uma morte de uma pessoa comum. Isso está lá em Mateus 14, 12, que a gente lê. João Batista é o maior dos nascidos de mulher segundo Jesus, quer dizer, o maior ser humano nascido foi João Batista. Está lá em Mateus 11, 11. O próprio Jesus disse isso. João Batista não fez milagres e não deixou grandes ensinamentos. É interessante isso. A gente vê que João Batista, se você for olhar assim a olho humano, ele não fez coisas extraordinárias, nem ensinou coisas extraordinárias. Apenas foi um pregador severo que chamava o povo ao arrependimento. Isso ele fazia, e com muita ênfase. E batizava as pessoas com água. Então o ministério de João foi um ministério curto, ele fez isso. Ele fazia uma pregação convidando o povo ao arrependimento e batizava com água. Ele não foi um instrutor que usou parábolas, comparações, como foi Jesus. Jesus foi um grande mestre, né? Então o que fez João Batista ser tão especial e fascinante? O que fez ele ser tão especial e fascinante? Porque João Batista, ele exerce um fascínio na gente. E você for ver, a vida dele foi muito curta. O ministério dele foi muito curto. E a gente vai ver por que ele é tão fascinante no decorrer da história, aqui da nossa pregação. O discípulo diz assim: e chegaram os seus discípulos de João, e levaram o corpo de João, e sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus, ó. João morreu, foi decapitado, a gente já enterrou o corpo. Olha que coisa triste o final. Foi enterrado o corpo, sem a cabeça. Do maior de todos os profetas, do maior de todos os seres humanos. É difícil entender isso, né? A teologia da prosperidade vai ter uma grande dificuldade em explicar isso aí. Jesus, ouvindo isto, né, o fato de João ter morrido, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Foi o que Jesus fez. Os discípulos de Jesus foram sozinhos, de 2 em 2, anunciar o evangelho, curar e pregar. Por coincidência, após a morte de João Batista, os 12 discípulos voltam de sua missão. Foi quase junto. A morte de João Batista, ao anunciar a vida de João Batista, a morte de João Batista e a vida dos 12 discípulos.
Após esses dois acontecimentos, Jesus retira para um lugar deserto com os seus discípulos. Está em Lucas 6,31. Mateus não vai dizer isso. Não foram para o deserto, foram para um lugar pouco habitado, onde havia criação de animais, algum lugar mais ligado ao campo, né? Não foi para o deserto, mas Jesus já foi para um lugar mais afastado. Era um momento de reflexão. Os discípulos foram sozinhos para uma missão. Era preciso Jesus saber o que eles fizeram, ou dar alguma orientação. E João Batista havia morrido, havia cumprido a sua missão. Não é? Ele havia cumprido aqui, seu ministério, a gente fala. João Batista morreu um ano após Jesus começar o seu ministério. Então, o ministério de Jesus junto com João Batista foi aproximadamente um ano. Era uma nova fase no ministério de Jesus. Não haveria mais discípulos de Jesus e de João Batista. Agora Jesus estava sozinho. Aí estava dividido, o discípulo de João batizava, o discípulo de Jesus também, mas agora não haveria isso. Não, quem batizava era João Batista, mas Jesus era os discípulos de Jesus. O ministério ou missão de Jesus está ligado ao ministério ou missão de João Batista. É muito ligado. Mesmo pouco tempo que eles conviveram, a gente vai ver que a relação entre eles é muito grande. Havia uma grande afinidade de Jesus com João Batista, mas muito grande mesmo. João Batista, a importância de João Batista. João Batista é o divisor. João Batista foi o divisor entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre a lei e a graça. Mateus 11, 13 e Lucas 16, 16. Então vai dizer isso, que João Batista, ele foi aquele profeta histórico. Antes dele, lei. Depois dele, a graça, Jesus Cristo. Lê para mim. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16, 16. Bom. João Batista foi o profeta que participou da transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Participou. Ó, grave bem, ele participou. Porque a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento se deu com a morte e ressurreição de Jesus e a vinda definitiva do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não vinha definitivo, vinha só em algumas pessoas. Não, a gente está lembrado lá no livro de Atos, a descida do Espírito Santo. Então, ele foi o profeta que participou disso. Ele esteve ali. Essa era a importância dele. É bom nós observarmos o seguinte: não havia nenhuma profecia para nenhum profeta que ia surgir. Nem quando Elias ia surgir, outros diziam, vai surgir um profeta assim. Mas para o profeta João Batista, sim, havia uma profecia no Velho Testamento que ele viria. Né? A gente vai ver isso. Lê para mim, Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Em Isaías 43, diz isso, eu estou falando de Isaías, foi lido Malaquias. Em Isaías 4 diz, uma voz que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, endireita no deserto uma estrada para o nosso Deus. Isaías 43. Então, desde Isaías vai dizer, a voz que clama no deserto. Está lembrando, Jesus falando? Quem que é esse? É a voz que clama no deserto. E Jesus, o próprio, vai dizer, esse aqui eu tenho como o espírito de Elias. Porque João Batista, ele semelhava muito com Elias. Por quê? Pela roupa de pele, não é? Não casaram, viviam isolados. Então eles tinham uma grande semelhança um com o outro. É como fosse Elias. Mas não é reencarnação de Elias, não, porque Elias foi o quê? Transladado, ele não morreu. Não é? Se quiser usar para isso aí, não vai dar alguma outra coisa para colar. Isso aí não cola, não. Ele foi transladado, subiu com um carro de fogo do céu. Bom. Mas no Velho Testamento também havia profecias a respeito de Jesus.
que Jesus viria. E tem várias profecias. Mas eu escolhi uma aqui que eu achei mais adequada para o nosso contexto, não é? Que é em Salmos. Lê para mim. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés. Salmos 22:16. O salmista está falando de Jesus que teve os pés e as mãos furadas quando foi crucificado na cruz. Não há outra pessoa que está falando aqui, está falando de Jesus. Por quê? Jesus teve o quê? As mãos e os pés furados. Então o salmista está falando de Jesus. E há vários, Isaías e muitos outros, que vão falar de Jesus Cristo. Eu pus esses dois. Então, resumindo essa parte, então, no Velho Testamento já falava de João Batista que ia aparecer, e já falava do Messias, e que João Batista vinha preparar o caminho para o Messias. Então é uma pessoa extremamente importante, João Batista. E o interessante também, outra coisa, eu vou falar essa palavra muito interessante, a gente não pode estar repetindo, é porque realmente, entre João Batista e Jesus havia um grau de parentesco. Eles eram o quê? Jesus Cristo era primo de João Batista com apenas 6 meses de idade um do outro. Então, quando a mãe de João Batista, Isabel, engravidou, 6 meses depois Maria engravidou. Então a diferença deles era 6 meses. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ficaria grávida de Jesus, o anjo disse assim para Maria. Lê para mim. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1:36. Está vendo que o anjo Gabriel fala que Maria é prima de Isabel, e que ela ia ficar grávida do Espírito Santo, e que João Batista já estava 6 meses já. E outra coisa é o relacionamento no ventre. Antes deles nascerem, houve um relacionamento entre eles. Um reconhecimento deles estando no ventre, tanto no ventre de Maria como no ventre de Isabel. Lê para mim. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1:41. João Batista reconheceu Jesus estando ele dentro do ventre de sua mãe Isabel, e Jesus estando dentro do ventre de Maria, sua mãe. Olha que coisa extraordinária. João Batista estava lá 6 meses, no ventre, aproximadamente, né? Eu não sei quanto tempo que Maria levou para chegar lá, mas vamos por 6 meses. Hora que Maria chegou, o João Batista mexeu no ventre dela, e ela ficou cheia do Espírito Santo, emocionada. Você está carregando, Maria, o Salvador, bendita és tu entre as mulheres. E o meu filho, a hora que você chegou, ele mexeu aqui, ele sentiu a presença de Jesus. Olha, a ligação de João Batista com Jesus foi antes deles nascerem. Isso é extraordinário. Por exemplo, João Batista batizou Jesus. Não foi? Quem batizou Jesus? João Batista. Está lá em Marcos 1:9. Não vamos precisar ler, não, vocês estão lembrados disso. Algumas coisas nós vamos ler. João Batista falou ser Jesus o Cordeiro de Deus. Lê para mim. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então, João Batista sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou isso para quem? Para as pessoas que estavam perto dele, para os seus discípulos. E alguns discípulos de João Batista foram discípulos de Jesus. Provavelmente foi André e João, evangelista, não João Batista, né? O João é discípulo de João. Esse nós vamos ver lá em Mateus 11, de 2 a 6, e João 1, de 35 a 40. Mas não é bem claro isso. Não é tão claro, eu tenho até os discípulos, o versículo aqui, seria outro assunto para estudo
mas não vamos até isso aqui não. Então, a ligação é tão grande entre eles que alguns discípulos de João Batista provavelmente foram discípulos de Jesus. 2 deles, André e João, né? Isso que eu falei, André e João. Bom, André era irmão de quem? Quem lembra? De Pedro. E João era irmão de Tiago. Agora, a pregação deles, tanto de Jesus como de João Batista, se assemelhavam muito. A gente vai ver isso. Por exemplo, sobre o arrependimento. João Batista vai dizer o seguinte: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, 1 e 2. Então o que João Batista dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a pregação de João Batista. E Jesus Cristo fazia uma pregação assim. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Então, João dizia: arrependei-vos que está o próximo reino do céu. E Jesus diz: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, qual a palavra-chave aí dos 2 versículos? Arrependimento. É a mesma pregação de João Batista com de Jesus Cristo. O exemplo da árvore é muito bom. O João Batista vai usar o exemplo da árvore e Jesus vai usar o mesmo exemplo da árvore. Lê de João Batista para mim. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3,10. Então, o machado está afiado. A árvore que produzir bom fruto, fica quietinha. Que não produzir é cortada. Esse não foi o discurso de João Batista, a pregação? Mateus 3,10. E a de Jesus? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus 7,19. Está vendo a semelhança? João Batista é muito semelhante a Jesus. É porque a gente vai lendo rápido a Bíblia, escuta aqui, mas se você parar para meditar, e na hora de preparar a pregação, tem mais alguma coisa, e eu lembrando, você tem mais, e eu sei que ainda vai aparecer mais coisa, eu vou acrescentando aqui, porque há muita semelhança. O batismo, João Batista batizava, não batizava? E Jesus também vai batizar. Nas águas, quem batizava é os discípulos de Jesus. Agora estou falando aqui o batismo que Jesus vai fazer. Então Jesus vai dizer. Então João Batista diz assim de si mesmo e de Jesus a respeito de seus batismos. João Batista vai falar dos 2 batismos, o dele e o de Jesus. Então lê para mim. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. Olha, esse versículo, Mateus 3, João Batista vai dizer: eu batizo com água para o arrependimento. Eu, João Batista, batizo com água para o arrependimento. E ele diz: mas aquele que virá após mim, que é Jesus Cristo, batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é sentido que queima a iniquidade. Então os 2 batizos. Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele com água para arrependimento. Mas no mesmo versículo, o próprio João Batista vai falar dos 2 batismos deles. A semelhança que eles tinham sobre batismo, os 2 batismos. João Batista batizava com água para arrependimento e Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Uma coisa assim, que eu já até preguei sobre isso aqui há muitos anos, para os jovens, não tinha nem feito seminário, sobre esse versículo aqui. Ele é muito bonito, ele é muito interessante, assim, João Batista sabia o seu lugar. Isso é muito bonito.
Tem uma música popular brasileira que tem esse título, Eu Sei o Meu Lugar. A gente saber. Lê para mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. João Batista sabia o seu lugar no plano redentor de Deus Pai. Ele sabia. Qual era o meu lugar? Preparar o caminho. Eu não sou Messias. Ele vai dizer isso várias vezes. Veio preparar o caminho. Veio preparar o caminho para Jesus, que é o caminho que leva a Deus. O seu ministério ou missão havia terminado. E agora era o ministério ou missão de Jesus. Então, ele sabia muito bem, eu não sou o Cristo. Eu vim preparar o caminho. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Você sabe qual a faculdade que João Batista fez? Aonde ele estudou? Ele estudou no deserto. Só. Ele ficou muitos anos no deserto. O deserto foi o silêncio, a solidão, foi a escola dele. E quando ele apareceu, ele já veio preparando o caminho para o arrependimento e batizando as pessoas. Ele sabia que Jesus era tão importante que ele não era digno de desatar o sapato de Jesus, tirar o cardaço aqui na cultura nossa. Isso ele vai falar. A morte de João Batista e de Jesus também tiveram semelhança. Até a morte. Por exemplo, lê para mim. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Mateus 17:12. A lei de Moisés determina uma execução por apedrejamento e em público. É a lei de Moisés. Apedreja a pessoa e em público. João Batista foi decapitado do cárcere ou cadeia. Olha aqui, 2 erros. Foi decapitado. O judeu não tem pena de decapitação, de cortar o pescoço. E foi escondido, não foi no meio do povo, foi na cadeia. 2 erros. Agora vamos de Jesus. Jesus morreu em uma cruz, uma execução romana. Não era uma execução judaica. Se desse Jesus, se Pilatos falasse assim para o judeu, executa ele do jeito que vocês querem, conforme a lei de vocês, eles iam apedrejar Jesus. Mas executar Jesus para cumprir as escrituras, que Jesus ia morrer crucificado, já dizia isso antes, e era conforme a lei romana. Tanto a execução de João Batista como a de Jesus não foram conforme a lei de Moisés. Até nisso, eles assemelhavam, foi uma execução totalmente diferente. Não é isso? Até nisso, foi contra a lei, foi uma coisa assim forçada. Foi uma coisa assim que não observaram a lei, foi uma coisa assim, vamos falar assim, de maldade, de crueldade, tanto para com João Batista como para com Jesus. E outra coisa importantíssima, encerrando essa parte. João Batista foi o único profeta, olha a importância dele, que viu Jesus pessoalmente. Ele foi o único profeta que viu o Messias pessoalmente, porque os outros profetas só anunciavam que o profeta viria. Salmos, Isaías e outros, mas ninguém via. Era assim, era uma profecia, uma visão que Deus dizia. E João Batista ele viu, porque ele ficou entre o velho e o novo. Lê para mim. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Gente, isso é importante demais, demais. Ele diz assim, eu vi. Não foi uma profecia que eu vi que vai acontecer daqui não sei quanto tempo. Eu vi pessoalmente. Então João Batista, ele batizou Jesus. Ele era parente de Jesus. Tudo se assemelhava com Jesus. Era uma coisa extraordinária, a ligação de um com o outro. Tanto é que quando João Batista morre, os discípulos de João Batista vão lá avisar, João Batista morreu, porque era importante para Jesus saber isso. Questão de ministério, questão espiritual e questão familiar também. Lê a conclusão, por favor.
João Batista é um profeta especial e fascinante pela aproximação com Jesus Cristo, o Messias que haveria de vir. Amém. Então o que fazia João Batista ser tão especial e fascinante? Pela aproximação com Jesus. Os outros profetas não houve essa aproximação. Perguntamos, eu estou próximo de Jesus e sou uma pessoa especial e fascinante? Eu estou próximo de Jesus? Eu tenho comunhão com Jesus em leitura da Bíblia, em oração, em comunhão, de ouvir música, de falar de Cristo para as pessoas? Eu sou uma pessoa especial e fascinante por isso? Eu sou a luz do mundo e sal da terra, Mateus 5, 13 e 14. Eu faço a diferença no nosso meio. Eu faço a diferença no mundo em que vivo, como fez João Batista. É bom notarmos uma coisa, tanto Jesus como João Batista fez diferença no seu meio. Eu lembro de um pastor, eu sempre lembro dele, ele gostava de falar uma coisa, ele falava assim, crente chuchu. Ele gostava de falar, crente chuchu, o que é crente chuchu? É conforme que você pôr que ele dá o gosto. Se você fizer com carne moída, dá o gosto da carne moída, se você fizer com outra coisa, dá outra, porque é uma fruta sem muito gosto. Mas João Batista não era, nem Jesus. Tanto é que João Batista incomodava. Dizia para Herodias, vocês estão fazendo coisa errada. Incomodou, morreu. Jesus falava para os fariseus, hipócritas, túmulo caiado. Não é isso? Acusava o erro, foi lá no templo por 2 vezes, pôs o povo para correr, que estava usando o templo para negócio. Então Jesus fez a diferença no seu meio. Foi morto porque tinha que haver a profecia para morrer no nosso lugar, mas ele como pessoa, ele foi extraordinário, ele fez diferença no seu meio. Vamos falar a oração? Pai amado, me faça estar próximo de Jesus Cristo, para ser uma pessoa especial e fascinante, e fazer a diferença neste mundo pecaminoso, como foi João Batista. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar uma coisa aqui, uma ligação que João Batista teve com Jesus em relação ao caminho. João Batista em relação ao caminho é isso, lê para mim. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Marcos 1, 2. Então, João Batista veio antes no ministério de Jesus preparar o caminho. Então, João preparou o caminho. Agora, em relação ao caminho, Jesus Cristo é isso. Lê para mim. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Bom, então João Batista preparou o caminho. Jesus é o caminho. Olha que coisa extraordinária. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vai até Deus Pai, a não ser por Ele. Jesus é um caminho para se chegar a Deus. Se nós formos para outro caminho, a não ser Jesus, vamos chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum. Se você ainda não foi para o caminho Jesus, mude de direção e vai até Ele. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Qual caminho que nós estamos indo? Para Jesus? Ótimo. Ele é o caminho que leva a Deus. Não, eu estou em todo caminho. Sinto muito. A hora que nós morrermos, se for para outro caminho, acabou tudo. Ficou aí sua banda de música, ficou seus livros, Antigamente falava disco, né? A gente gostava muito de colecionar discos. Era caro. Hoje nem DVD mais tem, né? As coisas mudam. Ficou aí os nossos diplomas, as nossas posses, fica tudo aí. Mas quando nós procuramos o caminho que é Jesus, nós vamos para o Pai. Lá vai nos receber. Na casa de meu Pai há muitos lugares.
Jesus disse, e vou preparar lugar para você, a esperança que a gente tem. Quantos partem tão cedo? Quantos estão desesperados por uma separação? Quantos estão desesperados por alguma coisa e não acham um caminho para a sua vida? O caminho é Jesus, entrega o seu caminho. Eu virei para uma pessoa e disse esse dia, ó, o caminho que você está passando, pela dor que você está piorando. Você está entregando ao vício, vai piorar, vai melhorar a sua dor? Não, vai para o caminho para Jesus, ó, entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Lê para mim, João, 1 João. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a tua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5, 14 e 15. Se fizermos a vontade de Deus, como fez João Batista, se cumprirmos o nosso ministério ou missão, como fez João Batista, teremos confiança em Deus, para pedirmos tudo o que precisarmos, porque estamos dentro da sua vontade. Peça agora a Deus Pai, Deus amoroso e bom, o que você está precisando. Ele escutará a sua oração e fará um milagre em sua vida. Entrega a sua vida a esse caminho. Entrega a sua vida a esse caminho de Deus. Ele vai escutar a sua pregação, sua oração. Se a sua oração é para o bem, era para a vontade de Deus. Nosso Deus é misericordioso. Ele sempre dizia, seja conforme a tua fé. Vai em paz. Para quem crê tudo é possível. Para Deus não há nada difícil. Quantos problemas nós temos? Problemas mentais, de depressão, problemas financeiros, problema de saúde financeira, problema familiar, com o filho, com o esposo, finanças, precisamos comprar, vender, às vezes o salário não dá. São tantos problemas, eu não sei qual é o seu problema. Questão da justiça. Mas põe diante de Deus. Deus vai escutar as suas orações. Ele quer falar com você. Ele quer trazer uma solução para você. Ele é o Deus do milagre. Quero orar por você. Querido Deus, amado Pai, nós cremos no Teu milagre, Senhor. Tu disseste, Pai, que tudo aquilo que nós pedimos com fé nós vamos receber. Para Ti não há nada impossível. Ô Senhor, esse problema, essa dor que essa pessoa está escutando essa pregação, está sentindo agora, Jesus. Seja onde precisa haver um milagre, aonde precisa haver um consolo, onde haver uma solução, Senhor, que essa pessoa não veja saída. E quantos casos são assim? Que ela já desistiu, que ela já foi para vários caminhos e não conseguiu. Mas o Senhor é o caminho. Que nós possamos correr para os Teus braços, Jesus. Crendo no Teu milagre, para o caminho Jesus Cristo. Ou Senhor, que nós tenhamos uma comunhão contigo, Senhor, como João Batista teve. Que nós possamos, a nossa vida, Senhor, semelharmos com a Tua vida, com a vida de um cristão cheio do Espírito Santo, como foi João Batista, Senhor. Que a gente siga esse exemplo. E que o Senhor nos abençoe, que a gente cumpra essa missão que estamos aqui na terra. Que o Senhor faça um milagre nessa vida, Jesus. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Ora, o Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e que Deus te abençoe e que traga muita bênção para vocês. Corra para o caminho de Jesus, é a solução. Fique com Deus. Amém.